Iniciemos então a nossa 25ª aula de nosso estudo bíblico católico. Salve Jesus! Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, aqui do canal Católicos de Verdade, e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo acerca do apóstolo São Paulo. Semana passada nós realizamos a aula introdutória acerca da figura do apóstolo e das suas 13 cartas em geral. Hoje nós trataremos então acerca das 4 primeiras epístolas paulinas, a carta de São Paulo aos Romanos, as 2 cartas de São Paulo aos Coríntios e a carta de São Paulo aos Gálatas. Portanto, você que caiu nesta aula e não assistiu à anterior, por favor, assista a 24ª aula, pois ela possibilitará a você uma compreensão geral de alguns aspectos que envolvem todas as cartas paulinas, que não serão retomados por motivo de tempo nesta aula. E também nas aulas anteriores, nas outras 23 aulas, nós temos uma breve introdução à Sagrada Escritura, todos os 46 livros do Antigo Testamento comentados por grupos, os 4 evangelhos canônicos e o livro dos Atos dos Apóstolos, além de algumas aulas extras que trazem um contexto histórico do Antigo e do Novo Testamento. Nós, então, no canal, estamos possibilitando um estudo bíblico mais amplo desses que formam os livros da nossa escritura, mostrando um pouco da teologia, do contexto histórico, da estrutura e de assuntos que são pertinentes a cada um dos 73 livros. Nós estamos no mês das Sagradas Escrituras, pelo menos aqui enquanto estou gravando. Por isso, recomendo você, meu caro irmão, minha cara irmã, que vá ao nosso canal e lá você encontrará no canal A Verdade Católica, que é o canal satélite deste canal Católicos de Verdade, uma playlist contendo as nossas meditações sobre a Constituição Dogmática Dei Verbum, que aqui está, Dei Verbum, e uma outra playlist contendo vídeos sobre uma introdução às Sagradas Escrituras que gravei ano passado. Então, essas 2 séries, uma introdução à Bíblia e uma leitura e comentário a Dei Verbum, nos ajudam melhor a compreender, de modo geral, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Além disso, há no canal o nosso curso do ano passado, Noções de História da Igreja Católica, com 26 aulas, e também no canal A Verdade Católica tem a playlist da Aurietis Aquas, da encíclica do Papa Pio XII, que fala sobre o Sagrado Coração de Jesus, a qual nós comentamos, lemos em junho deste ano. Bom, não tendo mais nada a dizer, vamos então pedir ao Espírito Santo que ele nos conceda a sua graça, a fim de que nós possamos crescer no entendimento da palavra de Deus, hoje de modo particular nas primeiras cartas paulinas, a fim de que ele nos ilumine, abra o nosso entendimento, o nosso coração, nos ajude a assimilarmos tudo isso e que possamos traduzir estes ensinamentos na nossa vida de oração, na nossa vida prática, no trabalho, nos estudos, no lazer, aonde quer que estejamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, então, tendo dito isto, eu quero
como sempre, insistir para você que possa curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar as notificações, dar uma olhada nos nossos conteúdos aqui do canal, os conteúdos do querido irmão Tiago, e também fazer o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, aquilo que for útil, né, para você, para o nosso canal como um todo. Então, eu peço gentilmente que você possa ajudar este canal a crescer, ajudar este curso a crescer, e por isso a sua interação é fundamental. Bom, vamos então para o nosso compartilhamento de slides para iniciarmos o nosso curso de hoje, para que nós possamos crescer no conhecimento do apóstolo São Paulo, da sua obra, já que conhecemos a sua pessoa e os aspectos gerais que abrangem todas as suas cartas. Então vamos apresentar. Muito bem, então, esta é a aula 25. Muito bem. Então, as primeiras cartas de São Paulo, conforme nós temos no cânon bíblico, são estas: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas, que é o nosso assunto de hoje. Bom, a carta aos Romanos é a mais extensa das cartas paulinas e considerada como a última das epístolas autênticas ou protopaulinas, tendo sido escrita ao final da terceira viagem. Paulo retornou para Jerusalém a fim de levar o auxílio das comunidades para os cristãos da Cidade Santa, que eram bem pobres e perseguidos. Então, para nós compreendermos melhor as cartas de Paulo e também todos os demais livros das Sagradas Escrituras, nós precisamos entender o contexto em que Paulo está. Se nós estamos tratando de um Paulo que veio logo depois da segunda viagem, ou mais adiante na segunda viagem, ou na terceira viagem, ou na viagem para Roma, nós temos um desenvolvimento no pensamento de São Paulo. Nós temos também um desenvolvimento no pensamento das comunidades paulinas. Por isso é que é importante nós termos em mente em cada uma das cartas. Claro, não precisamos saber de tudo, ninguém sabe de tudo, os livros estão aí para nos ajudarem, para serem fontes de nossa consulta, mas o que pudermos memorizar, ou melhor, decorar, porque decorar não é simplesmente fixar algo por um breve instante esquecendo, mas saber algo decor é saber algo de coração, como diz em latim. Então, nós precisamos colocar isto no nosso coração. Então, a carta de São Paulo aos Romanos está no contexto da terceira viagem missionária. Então, a terceira viagem missionária é aquela viagem entre os anos mais ou menos 53 a 58, em que Paulo fez um grande itinerário que passou por várias cidades, inclusive por muitas ilhas, enfim. E ele estava provavelmente retornando, né, para Jerusalém, e com o objetivo do final desta viagem, né, logo após Paulo ter deixado Éfeso, ter ficado em Macedônia, em Corinto, então Paulo queria fazer com que as comunidades que ele havia fundado ou que ele havia visitado pusessem a mão no bolso para ajudar os cristãos de Jerusalém, mas não só de Jerusalém, mas de toda a Judéia, que eram cristãos muito pobres e que estavam sofrendo uma dura perseguição na mão dos judeus. Nós temos que nos lembrar que, mesmo naquele tempo, aqueles que se diziam cristãos eram considerados como marginais pelo judaísmo, que não era tão impositivo quanto vai ser no fim do século,
mas que não via com bons olhos aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias. Então, por volta deste ano 57 ou 58, já havia uma mentalidade mais clara da diferença que havia entre um judeu da observância antiga e um judeu cristão, ou um cristão advindo do judaísmo, ou mesmo um cristão advindo do paganismo. Então, Paulo, tendo esse bom propósito, ele foi movido pelo Espírito Santo, como nós vimos em Atos e como nós vimos também na aula passada, de ir para Roma, já que ele tinha dado um bom testemunho e feito muito pela evangelização no Oriente, né, na Palestina, um pouco na Síria, na Turquia, né, que é a Ásia Menor, também na Macedônia, na Grécia. Paulo já havia percorrido esses lugares por onde o Mediterrâneo alcançava de modo mais próximo. Porém, ele ainda não havia explorado o Ocidente como nós conhecemos hoje, que no caso era então a Itália, não é? Que era o grande centro do Império, cuja capital era Roma, né? A cidade eterna. Paulo provavelmente não conhecia, né, Roma, mas sabia que lá havia uma comunidade cristã em crescimento, que já havia passado pela expulsão de Cláudio no ano 41 depois de Cristo, mas após a morte dele e a ascensão de Nero, a comunidade parece ter se restabelecido nos anos 50 depois de Cristo. Então, parece que no ano 41, 42, quando houve uma certa fome, aliás, também uma grande perseguição, um grande conflito entre judeus e cristãos em Roma, por conta dos desentendimentos que haviam por causa de Jesus, Cláudio então decretou a expulsão de todos os judeus de Roma. E quem estava em Roma naquela época eram Priscila e Áquila, que, saindo de Roma, foram então para Corinto. E lá depois encontraram o apóstolo Paulo. Mas quando Cláudio morreu, e provavelmente até antes disso, os cristãos voltaram a Roma e refizeram a sua comunidade novamente. Né? Sobre Priscila e Áquila já disse. E a tradição católica aponta para uma presença de São Pedro em Roma desde o ano 42, apesar de não ser explícito na escritura essa informação, mas há pistas, por exemplo, como na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 13. Eu vou deixar para lermos e comentarmos esse versículo quando nós estudarmos as cartas de São Pedro, né, juntamente com as demais epístolas chamadas católicas ou universais. Então, para a tradição, Pedro já estava em Roma no ano 42, embora isso não seja considerado por alguns por não estar na Bíblia. Mas, como nós sabemos, a igreja baseia-se na escritura e na tradição, à luz da interpretação do magistério. Enfim, Paulo provavelmente planejava uma missão no Ocidente, pois ele já havia feito 3 grandes viagens missionárias que se concentraram na região oriental do Mar Mediterrâneo. Alguns acreditam que Paulo teve a intenção e pode ter concretizado, ter viajado para a Espanha. Então, alguns acham que além da Itália, além de Roma, Paulo teria visitado a Espanha, embora isso não tenha algum vestígio muito concreto, até onde eu sei, mas alguns ainda acham que Paulo tenha visitado a Espanha. Lembrando que a Espanha, segundo a tradição, assim como Portugal, foram evangelizados pelo apóstolo Santiago Maior, onde há o santuário de Santiago de Compostela, enfim. Mas alguns acreditam que Paulo, 20 anos depois, mais ou menos,
ou antes, ou um pouco depois, teria ido também para a Espanha. Os especialistas chamam a carta aos Romanos de um testamento doutrinal de Paulo. Então sabemos que Paulo é uma comunidade que Roma é uma comunidade que Paulo não fundou, que Paulo não havia visitado. Paulo tinha um conhecimento dos cristãos de Roma, e eles também conheciam o apóstolo Paulo, porém nunca haviam se encontrado. Então, alguns acham que a carta aos Romanos poderia ser também uma carta de apresentação da pessoa e dos ensinamentos do apóstolo Paulo, que estava preparando a sua viagem. Mas, devido à sua extensão, a carta é a maior, 16 capítulos, não apenas o número, mas também a extensão dos capítulos faz com que esta carta seja a maior dentre todas. Funciona como um testamento doutrinal de Paulo. Por que um testamento doutrinal? Porque a carta aos Romanos seria, então, a última das cartas proto-paulinas, ou seja, seria a última carta que o apóstolo São Paulo teria escrito de próprio punho, ou mandado alguém escrever diretamente por ele. Então, alguns acham que a carta aos Romanos é a carta mais importante, mais doutrinária que o apóstolo Paulo já escreveu. Por isso que ela é tão importante, tão comentada dentro da tradição até os dias atuais, das tradições, como veremos. Pois ela apresenta uma síntese ou recapitulação da doutrina paulina desenvolvida ao longo das cartas anteriores. Então, só para fixarmos as 6 cartas chamadas de proto-paulinas ou de paulinas autênticas são, em primeiro lugar, a primeira carta aos Tessalonicenses, no comecinho dos anos 50, depois a carta aos Filipenses, um pouco depois, já no contexto da terceira viagem, depois as 2 cartas aos Coríntios, na permanência de Paulo em Éfeso, depois a carta aos Gálatas, e por fim a carta aos Romanos. E alguns pensam também que a carta seja uma apresentação do apóstolo para a comunidade que ele visitará, e que não foi o fundador, só o conhecem por nome, conforme eu já comentei. Outros ainda, dada a posição primeira da carta, chamam-na de o Evangelho de Paulo, pois nela contém alguns temas essenciais, como a justiça de Deus. Então, qual é o centro da Boa Nova Paulina, ou seja, do Evangelho, do anúncio do apóstolo São Paulo, é a justificação em Deus por meio da fé. Claro, não nos modos que nós estamos acostumados. No século XVI, o protestantismo de Lutero e Calvino se basearam em Romanos para comporem as suas doutrinas sobre a graça e a justificação. A tese da graça irresistível e da justificação pela fé, em contraponto à doutrina da Igreja. Então, Lutero e Calvino, eles tomaram a carta aos Romanos como base. O fato deles afirmarem, não é, que a fé, e somente, não é, a fé teria poder de justificar. Com isto, então, eles se baseiam nos ensinamentos, né, do apóstolo São Paulo, de que apenas a fé justifica. E, no caso de Calvino, que a graça, uma vez derramada por meio de Cristo, ela é irresistível, porque a sua força justificadora faz com que o homem, de fato, se renda à graça. E se ele não é justificado, é porque a graça não agiu.
No caso de Lutero, é preciso ter fé em Jesus e esta fé concede a graça que atua como justificação na vida do crente. Com isso, ele não é perdoado dos pecados, mas os seus pecados são encobertos pela graça e pela fé. E com isso, ele pode ter uma certa confiança de que já está salvo por meio de Jesus. E também essa carta foi tão importante que o teólogo eminente, né, do protestantismo, Karl Barth, realizou um grande comentário, um extenso comentário da carta aos Romanos, meio que, como dizem, recapitulando o protestantismo, recapitulando a tradição paulina, a tradição agostiniana, que também comentava muito sobre a graça e a justificação, e que Santo Agostinho se baseava em São Paulo, nesta carta aos Romanos, e Karl Barth, há pouco mais de 100 anos, recordava tudo isto. A carta aos Romanos pode ser subdividida em várias seções, organizadas pelo conteúdo. Então, nós temos estas seções que dividem a carta de São Paulo aos Romanos. Primeiramente, nós sempre temos o endereço e a saudação. Isso nós, como vimos na aula passada, são elementos comuns a toda a Escritura. Vamos dar então uma lidinha para sentirmos um pouco esta carta. Lá no comecinho, Romanos, capítulo 1, versículo 1. Tradução é a TEB. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo, posto à parte para anunciar o Evangelho de Deus. Este Evangelho que ele já prometera por seus profetas nas Santas Escrituras, concerne ao seu filho, oriundo segundo a carne, da estirpe de Davi, estabelecido segundo o Espírito Santo, Filho de Deus com poder, por sua ressurreição de entre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele nós recebemos a graça de ser apóstolo, a fim de conduzir a obediência da fé para a glória do seu nome todos os povos pagãos, aos quais pertenceis também vós, que Jesus Cristo chamou. A todos os diletos de Deus que estão em Roma, aos santos, pelo chamado de Deus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então, veja que nesta saudação, endereço do apóstolo São Paulo, nós já temos, por assim dizer, um esboço dos elementos teológicos que percorrem toda a carta aos Romanos. Então, Paulo, considerando-se servo de Jesus, foi chamado por ele para anunciar a boa nova do Evangelho. Esta boa nova já estava prometida nas Escrituras pelos profetas e diz respeito a Jesus, filho de Davi, no Espírito Santo, filho de Deus com poder, que ressuscitou dos mortos e que é nosso Senhor. E que ele deu a Paulo a graça de ser apóstolo para que ele, Paulo, levasse o evangelho, levasse os povos pagãos à obediência da fé. E entre os pagãos que foram chamados por Jesus estão os romanos. Aí, por serem todos eles chamados por Deus, que eles tenham então a graça e a paz do Pai e de Jesus Cristo. Veja como Paulo é brilhante, 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 brilhante. 7 versículos, o esboço geral da sua doutrina e de toda a grande lugar, nos versículos 8 a 17 do capítulo 1, nós temos a ação de graças de Paulo. Então, Paulo vai se referir mais diretamente aos cristãos de Roma. E aqui eu sinalizei, segundo as fontes que pesquisei, que os versículos 16 e 17 são a grande tese fundamental desta carta. E aqui a TEB chama como a justiça de Deus. Vamos lá, então? Romanos 1, 16, 17.
Pois não me envergonhe do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Do judeu primeiro, e depois do grego. De fato, é nele que a justiça de Deus se revela pela fé e para a fé. Segundo o que está escrito, aquele que é justo, pela fé viverá. Essa citação é tirada de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo vive pela fé. Então, Paulo crê que tanto o judeu, em primeiro lugar, depois o grego, são chamados para a salvação, para o evangelho, que é poder de Deus daquele que crê. E que a justiça de Deus se revela pela fé e para a fé. Então, pela fé em Jesus, o ressuscitado, o Filho de Deus, da estirpe de Davi, que veio na carne, etc. Pela fé em Cristo, o justo viverá. Então, pela fé em Cristo, o justo obtém o perdão dos pecados, ou a graça de ser visto como justo aos olhos de Deus, e então viverá, né, na eternidade, graças à justiça dada por Cristo àqueles que creem. Depois nós temos Romanos 1, 18 a 3, 20, a justiça de Deus aos judeus e aos pagãos. Então, Paulo vai dizer que os romanos e todos os demais, que ao contrário dele não eram judeus, mas eram pagãos, todos eles pecaram. Então, se todos eles pecaram, todos eles merecem a morte. Todos eles merecem, então, castigo. Justamente os pagãos, em primeiro lugar, porque viviam uma vida dissoluta, mas com mais rigor os judeus, porque conhecendo a Deus e sua vontade, se apegaram às tradições, ao invés de se apegarem a Deus, e se tornaram então muito dignos de um castigo, porque desobedeceram a Deus. Então, todos desobedeceram, todos pecaram, judeus e pagãos, né? Então, veja a citação que Paulo recolhe aqui. Em Romanos 3, 10, 11. Como está escrito, não há justo, nem mesmo um só. Não há homem sensato, não há um que procure Deus. Eles estão todos transviados, juntamente pervertidos. Não há um que faça o bem. Não há sequer um só. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Paulo vai recolher algumas sentenças dos Salmos para dizer que a humanidade inteira estava envolta no pecado. Que Cristo é quem veio dar a graça, dar a justiça. E o justo o crente é justificado, aquele que crê, né, é justificado em Jesus. Que ninguém se orgulhe de nada, não se fie nas obras, ou seja, as obras segundo a lei. Que nós não estamos falando em obras, as obras que fazemos pela fé, porque as obras que realizamos pela fé são o distintivo real de que a nossa fé não é sentimento, não é só palavras, não é só uma conduta social, uma etiqueta ou algo que nós nos convencemos, uma certeza psicológica apenas, mas que é de fato uma virtude infusa, uma virtude que é um hábito, e como o hábito é uma ação contínua, isso só se mostra no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de falar, de trabalhar, de viver a nossa vida cotidianamente, não é? Então, essas obras são importantes. Agora, dizer eu sou circuncidado, eu jejuo, eu lavo as... Não, não é isso que salva. Não é praticar os 613 mandamentos que nos salvam, mas é crer em Jesus e agir segundo Jesus ensinou. É isto que nos salva. É isso que nos mantém na salvação, porque Jesus nos salva. O que nos mantém na salvação é nos mantermos na vida de Cristo.
Bom, tendo explicado isso, Paulo coloca, então, depois, do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 4, versículo 25, a justiça na história. Então, aqui ele vai falar sobre Abraão. Abraão é o pai da fé. A sua fé foi contada como justiça, como obras, porque aquilo que ele realizou, ele foi salvo, ele foi justificado pela fé. A ele foi dado a graça da promessa que só se cumpriu verdadeiramente em Jesus Cristo, como o próprio Paulo vai dizer, porque ele acreditou. E é bem-aventurada, como disse Isabel, porque ela é aquela que acreditou. Então, acreditar em Deus, viver uma vida de quem acredita, é de fato um sinal de que a justificação atua em nós, de que nós nos deixamos reconciliar com Deus, como é um dos pedidos do apóstolo São Paulo. Assim, Abraão é o pai da fé, o primeiro que creu, o primeiro que teve a sua fé como acreditada como justiça, como diz o próprio apóstolo Paulo. E ele viveu como dignatário, receptor da promessa. Então, foi considerado justo. Depois, do capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 39, Paulo vai para uma parte mais prática, falando sobre a justiça na vida do fiel, a liberdade, o pecado, a lei e o espírito. Aqui o capítulo 5, a Tebe nos traz como título o homem justificado, reconciliado e salvo. Então é Jesus quem nos salvou. Jesus salvou os justos do Antigo Testamento, os justos antigos que vieram antes dele, desde Adão, e salvou a todos nós, desde a sua encarnação, toda a sua vida, a sua entrega na cruz, a sua ressurreição e todos os homens e mulheres que virão até o último dia. Ele salvou a todos. Mas para que nós tomemos posse desta salvação, ou seja, adentremos e perseveremos na dinâmica da salvação, é preciso a fé. E a partir desta fé, da graça que recebemos nos sacramentos, da fé que nós recebemos, nós precisamos viver conforme cremos. A nossa lex credendi, além de ser uma lex orandi, precisa ser uma lex vivendi. Ou seja, nós precisamos viver aquilo que nós cremos, aquilo que nós celebramos. Viver no sentido mais prático, no sentido mais cotidiano, no sentido mais das nossas ações. Elas precisam estar orientadas com base do fato de que nós, pela fé em Cristo, fomos justificados. E não podemos continuar vivendo como se Jesus não nos tivesse justificado. Como se ter fé e não ter fé fosse a mesma coisa, ou tendo fé e vivendo como se não tivéssemos fé. Então, Paulo proclama uma moral baseada nesta fé em Cristo, uma moral a partir de Cristo, mas uma moral de liberdade. Ninguém é escravo. Todos nós somos livres, porque Ele nos libertou, né? Para a liberdade que Cristo nos libertou, Paulo dirá. Então, se nós somos livres em Cristo, não podemos voltar ao pecado, porque voltar ao pecado é voltar à morte, é voltar à injustiça. Por isso que Paulo vai dizer que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo para morrermos com o pecado, para sairmos da dinâmica do pecado. Olha só, Romanos 6:12. Portanto, que o pecado não mais reine em vosso corpo mortal, para vos fazer obedecer às suas concupiscências. Pois o pecado não terá mais domínio, no versículo 14. Pois o pecado não terá mais domínio sobre vós, visto que já não está sobre a lei, mas sobre a graça. Ou seja, o cristão, o judeu, o justificado, não tem mais que estar preso a todos aqueles mandamentos e com a consciência escrupulosa de termos que cumprir um a um, mas também não pode ser um laxista, a ponto de desconsiderar a lei de Jesus, mas aquele que foi justificado é livre
não está mais preso às prescrições, não está mais preso a um conjunto de regras que ele tem que ficar seguindo, mas o justificado segue a Cristo, vive como Cristo, imita Cristo, toma sua cruz e o segue, imita os seus passos. Por isso que Paulo vai dizer: sede meus imitadores. Ou seja, Paulo, embora judeu, embora fariseu, embora tenha sido muito fiel à lei na sua juventude, a tenha estudado, a tenha praticado, ele viu que a lei é apenas um elemento de preparação, viu que a lei era uma pedagoga, viu que a lei era um cabresto, viu que a lei tinha o seu propósito, e Cristo superou a lei. Não a revogou, mas levou à sua plenitude, levando a desconsiderar aspectos que eram atrasados. E por isso agora vivemos no Espírito. Não vivemos mais sob o regime da lei, mas vivemos da liberdade no Espírito. Embora o pecado ainda viva em nós, porque nós nos deixamos levar pelo pecado. Ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, nós precisamos viver não na lei, mas na graça. É por isso que Santo Agostinho diz: ama e faz o que queres. Ou seja, vivendo na lei, no Espírito, nós podemos fazer o que quisermos, no sentido de que, guiados pelo Espírito, faremos sempre o bem. E no capítulo 7, Paulo vai, então, de forma muito profunda, que tem uma antropologia belíssima, de nos fazer reconhecer que nós estamos sob a influência do pecado. O pecado se sobrepõe muitas vezes à graça de Deus que está em nós. Né? Romanos 7,15: efetivamente eu não compreendo nada do que faço. O que eu quero não faço, mas o que odeio faço. Né? Não sou eu, pois, quem age assim, mas o pecado que habita em mim. Gálatas ele vai dizer o contrário, que é Cristo quem habita nele. Mas por ora, inclusive em nós, o pecado habita em nós. O pecado tenta se sobrepor ao bem que há em nós. Por isso é preciso confiarmos na justiça de Deus e buscarmos lutar contra o pecado e viver na lei da graça, que é o Espírito. O Espírito é a liberdade. Os filhos de Deus que buscam subordinar a sua vontade à vontade de Deus. Próxima sessão, Romanos 9, 1 até 11, 36. A justiça fiel de Deus e a salvação dos judeus, um grande mistério. Aí Paulo coloca um problema grande. Então, por que Israel, que é o povo da lei, o povo da aliança, teve tantos justos, tantos profetas, uma lei, foram os escolhidos de Deus, Deus os libertou, Deus agiu incontáveis vezes em prol do seu povo? Mas como é que o seu povo, recebendo o Messias, Jesus, como eles não acreditaram? E como eles serão salvos, então, já que não creem? Então Paulo vai se debruçar nessa sessão para dizer que os judeus têm de fato a primazia, mas que ao rejeitarem eles se colocam depois dos pagãos, e que os pagãos, tanto quanto os judeus, foram chamados. Deus, como diz aqui o título do capítulo 11, ele não rejeitou a Israel. Israel é que rejeitou a Deus. Mas ainda há esperança, ainda eles voltarão a si e reconhecerão Jesus. A próxima sessão é a vivência da justiça ética, Romanos 12, 1, 13 e 14. Paulo dá uns conceitos bastante práticos a toda a comunidade, para com as autoridades, conselhos que ajudam as pessoas a viverem no seu dia a dia. Lá em Romanos 13, 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não vos abandoneis as preocupações da carne para lhe satisfazerdes as concupiscências. As concupiscências são essa tendência que nós temos ao pecado.
esta nossa fraqueza, nossa inclinação da nossa natureza humana decaída pelo pecado, regenerada pela graça do batismo, perdoa o pecado original, mas ainda com uma pontinha, por assim dizer, que tende ao mal, nós temos essa inclinação para buscarmos o pecado. Mas com a graça de Deus, nós conseguimos, com muito esforço, vencermos essa tendência, buscarmos a graça. Isso, então, ele vai falar dos fortes e dos fracos na fé, ou seja, aqueles que precisam de ajuda e que nós não podemos julgar ninguém, porque cada um de nós temos as nossas tribulações, mas todos nós devemos nos esforçar para vivermos na graça. E lá na metade do capítulo 15, os Romanos 14, 1 até o 15, 13, Paulo vai continuar esse discurso, né, sobre os judeus e pagãos, cristãos, no modo como eles vivem, devem viver a graça de Deus. E depois ele vai falar o objetivo da carta. Né? Qual que é o objetivo da carta? De fato, apresentar-se, realizar a coleta para necessitados da Judéia, especialmente de Jerusalém, e anunciar a sua viagem, né? Os projetos de viagens que ele possui. E por fim, no capítulo 16, ele vai dar aquele monte de saudações, como é de sua prática. Aliás, alguns exegetas dizem que, nomeando os colaboradores de Paulo, nós temos cerca de mais de 80 pessoas. Bom, a vontade aqui é falar até mais de uma hora só sobre a carta aos Romanos, mas nós já estamos pelo menos uns 40. Temos que partir para as próximas cartas. Em linhas gerais, Paulo ensina que todos pecaram, judeus e gregos, e todos são injustos. Deus revelou a sua justiça por meio de seu Filho Jesus Cristo. É pela fé em Jesus que somos justificados por ele. Jesus nos tirou do pecado de Adão e nos inseriu na vida do Espírito. Superou a lei e suas obras que não justificam, mas acabam causando a morte. Contudo, é preciso lutar e deixar a vida velha do pecado e buscar a vida nova em Cristo. O grande problema para Paulo é a não acolhida pelos judeus da justiça de Deus, e Jesus, isso é um mistério, aliás, a grande justiça de Deus que é Jesus, né? E isso é um mistério. Mas o apóstolo crê que ele tem precedência e no fim acreditarão, ou seja, os judeus têm precedência e vão acreditar em Jesus. E justificados é preciso agir com uma vida justa. Desapego da lei, viver a liberdade espiritual, etc. E somos justificados pela fé. Não como uma certeza psicológica, mas por uma fé. Então, nós temos a carta aos Coríntios, que vem logo depois desta. A primeira carta aos Coríntios foi escrita na permanência de 3 anos de São Paulo em Éfeso, logo após a carta aos Filipenses e antes da carta aos Gálatas. E a segunda veio em seguida. Paulo, de fato, pode ser considerado como fundador da igreja de Corinto, cidade que era a capital da província romana de Acaia, na Grécia, na qual permaneceu 1 ano e meio entre 51 e 52, quando escreve a primeira e a segunda carta, provavelmente, aos Tessalonicenses. Ele trabalhou como construtor de tendas, que era a sua segunda profissão, em prol de seu sustento. Então, este é o contexto histórico dentro das viagens de Paulo em que se deu a primeira carta aos Coríntios, durante a permanência de Paulo. Aliás, Paulo permaneceu 2 anos em Corinto, enquanto esteve na primeira viagem missionária, e lá, quando ele estava em Éfeso, na terceira viagem missionária, foi quando ele escreveu a primeira e logo depois a segunda
carta aos Coríntios. E lá ele estava trabalhando porque ele, como ele mesmo dizia, não queria ser pesado para ninguém. Ele queria que outras pessoas o sustentassem. Ele só aceitava o que era necessário e toda a ajuda quando estava doente ou preso. Mas o que ele podia fazer para se sustentar, ele fazia. A comunidade de Corinto está em uma grande cidade, sob forte influência helenística, grega. Por isso, a maioria dos convertidos ao cristianismo dessa comunidade são oriundos do paganismo. Por isso, eles carregavam uma herança cultural marcada por vários excessos na moral, que o apóstolo procurou corrigir com ênfase, enquanto se deteve naquela comunidade jovem. Então veja que num contexto grego, muitos problemas morais se dão, porque valores que nós temos hoje, como por exemplo o fato de nós considerarmos uma união lícita, a união de pessoas de sexos diferentes, também o fato de que nós consideramos algumas práticas erradas, o que foge a esta união e a procriação e a fidelidade e a felicidade conjugal, e também certas coisas sincréticas e exageradas de festas que os gregos tinham por normais, que os romanos, herdando dos gregos, também tinham por normais, mas que na mentalidade dos judeus, especialmente na dos cristãos, aquilo não soava nada bem. Então Paulo teve que corrigir muito. Estes que nunca foram judeus, eram pagãos, mas a eles foi anunciada a boa nova de Jesus Cristo e eles então creram nele. Mas alguns anos depois dessa primeira viagem, Paulo recebe notícias de vários problemas que assolavam a vida da comunidade de Corinto. Além da imoralidade, a comunidade se encontrava dividida em vários partidos sobre Cristo, com muitos problemas na doutrina. Então, os coríntios eram uma grande cidade, mas eles tinham todas as dificuldades de uma cidade grega, de uma cidade pagã, e muitas dificuldades em entender a doutrina de Jesus acerca da cruz, acerca do modo como se deu a sua ressurreição. Estavam muito divididos porque muitos pregadores haviam passado por lá e muitos, de fato, uns até falavam mal de Paulo, mas muitos não se sentiam ligados a Paulo, mas ligados a outros apóstolos e às vezes até ao próprio Cristo, e com isso não reconheciam aqueles que foram convertidos por Cristo, aqueles que foram convertidos por Cefas, que é Pedro, aqueles que foram convertidos por Apolo e aqueles que ele mesmo converteu. Olha só, eu acho... depois a gente comenta. Eu bato os olhos num versículo e às vezes ele já me lembra algumas coisas, mas vamos ver depois isso. Bom, então é uma comunidade bastante problemática. Todas são, mas os coríntios têm um pouco mais de problemas. Parece até a igreja dos nossos dias. Enfim, o ambiente grego considerava natural as uniões ilegítimas entre membros da mesma família, ou seja, nós tínhamos incesto, mesmo na comunidade de Corinto. Que Deus nos livre dessa abominação, incesto. E nós tínhamos entre os coríntios pessoas do mesmo sexo que se relacionavam normalmente, algo que nunca o cristianismo considerou como natural e mesmo como lícito na sua moral. Também temos uniões entre pessoas não casadas, uniões maritais, pessoas vivendo maritalmente, não tendo se casado. Também temos jovens, pessoas que se uniam, pessoas mais velhas que se uniam a pessoas mais jovens, a pederastia, talvez até a pedofilia, união entre jovens e maduros. Consideravam normal o sincretismo, ou seja, estar cultuando ao Deus único, pois aos ídolos,
as religiões do Oriente, enfim, achavam normal isso. Também achavam normal se embebedar e beber até cair. E a idolatria também, ter ídolos, ter imagens dos ídolos, achavam isso normal. Consideravam normal também a prostituição, pessoas oferecendo serviços sexuais de forma remunerada. Os coríntios, por serem pagãos, achavam isso normal, e vários outros casos que Paulo vai condenar, como, por exemplo, o egoísmo, a falta de solidariedade e outros problemas que nós temos hoje em dia. Mas, graças a Deus, a igreja do século XXI já superou todas essas coisas. Eram só os coríntios que tinham esses problemas. Nós temos outros problemas. Só outros problemas. Além disso, alguns adversários de Paulo trataram de difamá-lo e de fomentar divisões, comparando-o com o Apolo, né, que era o colaborador formado por Priscila e Áquila. Vocês veem que eu gosto bastante desse casal, né? Padroeiro dos casais, né? Casais, rezem para Santa Priscila e Santo Áquila para que vocês sejam como eles, né? Para que vocês tenham Paulo como amigo também. Além disso, havia o problema da ceia e do ágape, na qual alguns comiam tudo e nada aos pobres. Dificuldade na vivência dos carismas e na compreensão da cruz e da paixão de Jesus. Parece que o enfoque está no Cristo glorioso, mas Paulo insiste na loucura da cruz. Então, além de problemas morais, nós temos problemas da ordem também doutrinária. O problema da ceia e do ágape é que na igreja primitiva se realizava a ceia muitas vezes depois da reunião festiva, ou seja, do ágape, ou seja, dos comes e bebes, né? Daquela partilha que às vezes a gente faz no grupo de vivência, ou aquele lanche depois da missa. Enfim, essas coisas a comunidade fazia como um todo, né? Cada um trazia o seu pratinho, cada um trazia o seu, e todo mundo comia. Mas o que acontecia nos coríntios é que os ricos traziam os seus banquetes, as suas iguarias, eles comiam tudo, eles chegavam antes, comiam tudo, e os pobres não tinham nada para eles comerem. Depois os bonitos estavam lá comungando o corpo e sangue de Cristo, né, sem muitos problemas. Pena esta atitude de que quem come tudo e não deixa nada aos pobres, depois, comungando o corpo e o sangue de Cristo, não está comungando a sua própria condenação, que não fazem diferença do corpo e do sangue de Cristo com outros alimentos comuns. Por isso comem, bebem desordenadamente, ou até mesmo a própria Eucaristia. Paulo vai condenar isso no capítulo 11, no 10, mas especialmente no capítulo 11 da primeira carta. Também, nos capítulos 12 e 13, Paulo vai tratar sobre os carismas, e eles têm muita dificuldade, né, especialmente com a glossolalia, com quem ora em línguas, com quem não ora, enfim, eles têm este problema. Dão muito valor a esse dom especificamente, mas não consideram o dom maior da caridade. E eles também não entendem que Jesus seja um Deus crucificado, Deus morto, um Deus sofredor. Eles querem um Cristo glorioso. Também não entendem muito esta ressurreição. Por que voltar ao corpo, se o corpo é o cárcere da alma? Platão diz. São Paulo insiste que Jesus foi crucificado, que ele prega Cristo crucificado. Loucura e escândalo. Como seria bom se a gente fizesse mais como Paulo, assim, pregando a loucura da cruz, pregando Cristo crucificado. A gente prega, não no sentido de uma cultura de morte, uma necro-religião, mas no sentido de que Cristo crucificado é o sinal do amor de Deus. E nos voltarmos para este amor de Deus e para a radicalidade do projeto de Cristo, ao invés de tantas outras bobagens que a gente fala sobre Jesus. Voltemos mais a Paulo. Então, estruturalmente, é possível segmentar
a carta em algumas sessões a partir dos temas. Então, o começo é sempre igual, não sempre igual no conteúdo, mas nessa estrutura que é básica a todas as cartas, que é endereço, saudação, e geralmente uma oraçãozinha de Paulo pela comunidade, né? Agradecendo a Deus pela comunidade que ele fundou, fundou e visita, ou simplesmente visitou. Então, vamos lá, dar uma lidinha, sentir o gostinho, porque é importante. Vocês veem que eu vou ficando um pouco cansado na minha voz, mas não levem isso em consideração. Bom, então nós temos Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus para a vontade de Deus, e Sóstenes, o irmão, à igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados no Cristo Jesus, chamados a ser santos com todos os que invocam em todo lugar o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sem cessar a vosso respeito pela graça de Deus que vos foi dada no Cristo Jesus, porque nele fostes cumulados de todas as riquezas, todas as da palavra e todas as do conhecimento. É que o testemunho prestado de Cristo se confirmou em vós, de tal modo que não vos falta nenhum dom da graça, a vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É ele também que vos confirmará até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o Deus que vos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Paulo faz assim um elogiozinho aos coríntios, mas, claro, prepara também um sermão longo por causa deles. E vai dizer, então, que eles têm os dons e que eles foram acumulados, né, das graças de Deus e que eles creram em Jesus e que foram santificados em Jesus, eles que esperam a revelação de Jesus, ou seja, o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, esperam que ele confirme a fé deles, ou seja, que eles estejam perseverando na graça de Deus e que Jesus volte logo e que venha levá-los para ele. Então, os coríntios têm os seus pontos bons, que Paulo sabe, como um pai, como um mestre, valorizar, mas também corrige quando é necessário. Logo, desculpe, a próxima sessão, 1 Coríntios 1, 10 a 4, 21, Paulo então fala sobre a sabedoria de Deus na loucura da cruz e na fraqueza do apóstolo. Paulo se justifica diante de seus detratores, os ministros são mediadores do evangelho da cruz. Aqui então há um conceito muito interessante, um versículo muito interessante aqui de Paulo, que ele vai dizer assim, olha só, na carta, versículos 11 seguintes, no primeiro capítulo. Com efeito, meus irmãos familiares de Cloé me informaram que há discórdias entre vós. Eu me explico. Cada um de vós fala assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Porventura Paulo foi crucificado por vós? Foi acaso em nome de Paulo que fostes batizados? Graças a Deus não batizei nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio. Assim ninguém pode dizer que fostes batizados em meu nome. Ah, sim, eu batizei ainda a família de Estéfanas. Do resto não batizei nenhum outro que eu saiba. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, e sem recorrer à sabedoria do discurso, para não reduzir a nada a cruz de Cristo. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que estão sendo salvos, para nós, ela é poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Paulo está dizendo que os coríntios são divididos entre de Cristo, os de
os de Apolo, os de Cefas e os de Paulo. Mas ele vai dizer, olha, mas quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Não são todos de Cristo? E se então não são todos de Cristo, Cristo está dividido, então? Mas eu batizei poucas pessoas aqui. Como é que vocês dizem, então, que foram batizados por mim? Que receberam a fé de mim, que dependem de mim? Não, vocês dependem de Cristo. É Cristo, na verdade, não eu. Então ele diz, olha, eu anuncio a linguagem da cruz. Eu anuncio que Jesus crucificado, que é loucura para quem não crê. Mas para quem crê, é salvação. É o poder de Deus. Este é o centro da mensagem de Jesus. Messias crucificado, como vai dizer Paulo. Essa é a loucura de Deus, mais sensata do que a mais alta sabedoria dos. É maravilhoso, né? Depois Paulo vai dizer que é tolice dizer eu sou desse, eu sou daquele. Quem são os pregadores? Senão ministros de Deus. Não é? Um planta, outro rega, mas é Jesus Cristo quem faz crescer. Cada um lança o seu fundamento, mas ele é o fundamento maior, que é Jesus. E no final do capítulo 3, ele vai dizer, olha só, versículo 21 do capítulo 3. Assim ninguém funde o seu orgulho em homens, pois tudo é vosso. Paulo, Apolo ou Cefas, o mundo, a vida ou a morte, o presente ou o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo de Deus. É a palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu amo esse versículo. Tudo é vosso. Vós sois de Cristo. Cristo de Deus. O que realmente importa é Jesus. Desculpe dizer isso. Dói para mim também, mas é verdade. Você não importa. Eu não importo. Ninguém importa. De verdade, para sempre, nem o Papa, nem bispo, nem padre, nem diácono, nem religioso, nem leigo, nem ninguém, nem santo, no sentido de que o fundamento máximo, maior e supremo da nossa fé é Jesus. É Ele quem importa. Ele quem sempre importará. É por Ele que nós somos cristãos. Não mais nada, nem por mais ninguém. Todo o resto é sinal. Todo o resto é essencial, sim. Mas a essência daquilo que é essencial é o Jesus Cristo. É nele que nós nos fiamos. Que você e eu passamos, todos passamos. Jesus permanece como um alicerce. Por isso, nós somos de Cristo. Assim como Cristo é do Pai, nós somos de Cristo. Por isso, tudo é nosso. Paulo é nosso, Pedro é nosso, Apolo é nosso. Eu sou vosso, vocês são meus, o mundo é meu, o mundo é de vocês. Tudo nos pertence, conquanto que todos nós sejamos de Jesus, assim como Jesus é do Pai. Isto é de explodir a cabeça da gente, de tão brilhante. E Paulo aqui vai se preocupar com os coríntios, né, dizendo que eles estão fora da casinha aqui, né? E ele vai terminar aqui dizendo, capítulo 4, ó, que preferis? Que eu vá a vós com varas ou com amor? E um espírito de doçura. Né? Então, Paulo está vindo. Ele está dando uma opção. Olha, vocês querem que vá doer ou não? Então, Paulo é um pai. E um pai, bom pai, é quem corrige os seus filhos. E corrigindo, usa os mais diversos artifícios. Às vezes com mais severidade, às vezes com menos, mas é preciso corrigir. Bom, próxima sessão, 1 Coríntios 5, 1 até 11, 1, né? Uma grande sessão. Paulo expõe a conduta ética do cristão. Então veja que predomina no apóstolo Paulo, não é uma ordem assim tão fixa,
Mas pelo menos nestas cartas nós temos uma exposição sintética, depois uma exposição doutrinária, depois uma exposição moral mais geral, depois uma exposição moral mais específica, né, e por fim uma finalização. E Paulo vai falar muita coisa sobre a vida cristã, não é? É aí que ele vai dizer, não é? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei escravizar por nada. Ou seja, o cristão é livre. O cristão não é como o judeu que está preso, amarrado a incontáveis leis. Não, o cristão só tem uma lei. E quem é essa lei é Cristo. E Cristo não é prisão, Cristo é liberdade. Isso é que viver como Cristo é viver livres. Viver fora de Cristo é viver no pecado, na escravidão. É viver tendo que aguentar o juízo da antiga lei. Mas quem está sob o regime de Cristo, o regime da graça, o regime do Espírito, o regime da liberdade, esse então tem apenas Cristo como a lei, que é a verdadeira lei que conduz à vida eterna. Por isso é que os pecados contra a carne são muito graves, porque nós somos templo do Espírito Santo, corpos de Cristo. E aqui Paulo vai dizer, olha, como que vocês transformam os seus membros em membros da prostituição? Como vocês transformam o corpo de Cristo em corpo de prostituição? Como isso é sério? Como isso depõe contra mim? Como isso depõe contra vocês? Como isso depõe contra nós? Contra o nosso mundo? Olha quantos pecados da carne nós cometemos. Olha o quanto nós somos lascivos, expostos à pornografia, expostos a todo tipo de erotização e de banalidade sexual nas roupas, na música, em todas as áreas. E o quanto nós precisamos resgatar esta dimensão corporal, mas não um dualismo, mas uma corporeidade integrada, no sentido de que o corpo é para Deus. O corpo deve glorificar a Deus. Paulo diz aqui, 6:20, glorificai, portanto, a Deus por vosso corpo. E por isso a famosa teologia do corpo de São João Paulo II, resgatando toda a dimensão física, resgatando toda a dimensão corporal, ligada evidentemente à alma, porque o ser humano é corpo-alma, né? Corpo e alma no sentido de oposição, mas é corpo-alma no sentido de uma unidade. Por isso Paulo vai dizer que nós devemos cuidar com o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Também cuidado com as nossas relações humanas, ou seja, o casamento. Ou seja, se você é casado, se dedique à sua mulher. Né? O homem casado se dedique à sua mulher. A mulher casada se dedica ao seu homem. Cada um tem a sua mulher ou o seu homem. Né? Não tenham as mulheres muitos homens, não tenham os homens muitas mulheres, mas cada uma tem o seu e cada um tem a sua. Então, Paulo condena essa nossa cultura de ficar atrás de um por dia, um por hora. Isso é diabólico e nós devemos tomar muito cuidado com isso. Até mesmo incesto, Paulo ouviu falar e ele ficou com certeza furiosíssimo. Furiosíssimo. Então ele vai dizer muitas recomendações sobre o casamento. E ele vai dizer até que um cristão pode se casar com uma não cristã, porque o cristão santifica a não cristã. Ou seja, no final ele vai acabar convertendo, né? E Paulo, talvez acreditando no retorno iminente de Cristo, diz para cada um permanecer na condição que se acha. Então, quem está solteiro é melhor ficar solteiro, quem está casado continue casado, quem está viúvo que fique viúvo, melhor assim, né? E ele vai falar, então, que é melhor que as pessoas se mantenham assim, né? Especialmente as viúvas e as virgens, né, para que permaneçam assim. E vai dizer que existe uma certa vantagem na mulher e no homem não casado, porque buscam agradar a Deus e não agradar ao seu parceiro ou à sua parceira. Né? Então,
ele vai dizer aqui, ó, versículo 38, assim, aquele que desposa sua noiva faz bem, e aquele que não a desposa fará ainda melhor. Eu me lembro que Paulo diz assim, que é melhor casar do que se abrasar. Né? Então, se quer casar, meu filho, minha filha, casa, né? Melhor casar do que ficar aí, não é? Como brasa. Mas que isso seja bem refletido. No casamento é sacratíssimo. Né? Então, não pode ser separado aquilo que Deus uniu. Bom, ele vai dizer também que os coríntios não devem se dar as carnes sacrificadas aos ídolos, porque como que eles podem consumir o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a Eucaristia, e continuar comendo nos banquetes dos ídolos? Não porque os banquetes dos ídolos fazem alguma coisa, porque os ídolos não são nada, enfim, não existem, são bobagem. Mas como é que eles podem comer os banquetes dos ídolos, se dando aos ídolos, sendo que eles creem na verdade em Jesus Cristo? Então, não comamos carnes imoladas aos ídolos, tá bom? Aí no capítulo 9 ele vai se justificar, né? E quando eu digo Paulo se justifica, não é que ele vai encher a bola dele, como se diz na gíria, mas ele vai mostrar que o seu procedimento é certo. E ele vai dizer, olha, se os atletas correm tanto, se esforçam tanto por uma medalha, por uma coroa de louros, como se dá, nós mais ainda devemos nos esforçar por causa de Cristo. Não é? Aqui no capítulo 9 que ele vai dizer de mim se eu não pregar o Evangelho. Né? E ele vai dizer que ele se faz de tudo para todos. Eu espero poder usar essa leitura algum dia. Né? Fiz-me tudo para todos. Lá no versículo 22. Para de alguma maneira salvar alguns. E tudo isso eu faço por causa do Evangelho, para dele participar, né? Para que ele não seja privado de participar do Evangelho. Então, este é Paulo. E este procedimento deve ser imitado. Lá no versículo 27. Mas trato duramente o meu corpo e o mantenho submisso, ou seja, quando ele fala corpo, não é carne, só carne, mas é o pecado. É pecado. Eu mantenho submisso, fim proclamada a mensagem aos outros, eu mesmo venho a ser eliminado. Esse é um medo que não me desespera, mas é um medo que eu tenho e acho que todos que pregam, que falam de Deus, têm. Da gente ter falado tanto, não vivido nada e no final seremos eliminados, deixados de fora. Isso é uma grande preocupação minha também, creio que seja de vocês, mas lutemos para, como Paulo, tomarmos parte também no Evangelho. Não apenas darmos aos outros tomarem parte, mas nós também tomarmos parte dele. Bom, depois ele retoma algumas questões aqui. E no finalzinho, 11:1, sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Depois ele vai falar, aqui eu já disse, né? Quem tem dúvidas sobre o celibato é só ler no capítulo 7 do 1 Coríntios. Os capítulos seguintes ele alerta, aliás, eu já disse isso também. Bom, a próxima sessão é 1 Coríntios 11:2, do 14 ao 40. Paulo exorta as mulheres a se comportarem no culto devidamente, né, que é o comecinho. E depois, uma das partes mais importantes é a instituição da Eucaristia. Esse é o primeiro relato da instituição da Eucaristia, 1 Coríntios 11, 22, 25. De fato, eis o que eu recebi do Senhor e o que vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou o pão e, após ter dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, em prol de vós. Fazei isto em memória de mim.
Ele fez o mesmo quanto ao cálice após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que dele beberdes em memória de mim. No versículo 26 ele diz ainda: pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aí Paulo, depois de ensinar aquilo que é a Eucaristia, repreende os coríntios por ficarem comendo tudo no ágape e não ajudando os pobres, e por comungarem o corpo e o sangue de Cristo como se não fossem nada. Por isso que no versículo 27 ele diz que quem comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, tornar-se-á culpado com o corpo e o sangue de Cristo. Né? Depois vai dizer no 28 que come e bebe a própria condenação. 29, come e bebe a própria condenação. Ou seja, quando nós tomamos o corpo e o sangue de Cristo sem distinção, sem realmente examinar o nosso coração, aí nós estamos pecando. Então, por isso que é bom sempre um bom exame de consciência, uma boa confissão, que não somos obrigados a comungar pela igreja uma vez por ano, que é salutar e recomendável e altamente eficaz comungar todas as missas, sempre que pudermos. Mas se não pudermos, melhor que não façamos, para que não corramos o risco de estarmos blasfemando contra o Senhor. Todo cuidado com coisa tão sagrada é bom. Não me reterei mais nesse assunto, é muito polêmico e eu, na minha condição, preciso evitar essas polêmicas, mas aqueles que são mais graduados do que eu podem falar melhor sobre isso. Nos capítulos 12 a 14, então, Paulo fala sobre os carismas. O maior dom, o maior carisma, aquilo que todos devem aspirar é a caridade. Tem uma belíssima eclesiologia aqui no capítulo 12, dizendo que todos somos um só corpo, e é o corpo de Cristo que nós somos, e os membros, quando o membro não está bem, o corpo todo não está bem, e que nós todos devemos fazer, cada um como membro, a parte que lhe cabe, enfim. E depois ele termina dizendo que vai indicar um caminho infinitamente superior, que é o caminho da caridade. Mais do que falar em línguas, mais do que fazer tudo, o importante é o amor. Não é um amor que fala que é amor, mas é um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, etc, etc. E que a partir nós devemos viver os carismas, especialmente profetizar, ou seja, anunciar a palavra, interpretar, a conhecer a palavra, porque só orar em língua não é algo que edifica a igreja, como diz o apóstolo Paulo, mas quem profetiza, esse sim, que anuncia a palavra de Deus, esse sim edifica a toda a comunidade. No capítulo 15, então, ele vai fazer um tratado sobre a ressurreição de Cristo e sobre a ressurreição da carne. Então, ele vai dizer que Cristo, ele apareceu ressuscitado, né, aos apóstolos, a Cefas, também a ele, e ele vai dizer que ele apareceu a 500 pessoas, apareceu também a Tiago. Ele fala de várias aparições que nós não temos conhecimento nos evangelhos, em Atos, mas que aconteceram, né? E olha só que interessante, no versículo 8, capítulo 15. Em último lugar, também me apareceu a mim o aborto. Ou seja, ele é o menorzinho, não em estatura, não em grandeza, mas que Paulo de fato se considera o melhor, não se considera digno. Ele não se enche de ele não se vangloria, porque ele sempre lembra, olha, eu persegui, eu era um perseguidor, mas ele me chamou. Olha como eu me emociono com esses versículos, olha só. Mas o que sou, devo à graça de Deus, e a sua graça não foi em vão a meu respeito. Né?
Então, a graça de Deus não é vã em nós. E somos pela graça de Deus. E ela não é vã em nós. Nos fiemos nessa certeza de que a graça de Deus não é vã. E continuemos com a nossa luta, com a nossa dificuldade. Paulo depois vai ensinar sobre a ressurreição dos mortos, dizendo que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, e que se ele ressuscitou, nós que fomos batizados, mortos em Cristo com ele, nós também ressuscitaremos, enfim. E vai falar que os ressuscitados vão ressuscitar num corpo glorioso, assim como Jesus. E por fim, Paulo instiga os coríntios a ajudarem, né, a igreja de Jerusalém, a igreja da Judéia, né, as comunidades pobres, e ele vai anunciar então a vinda de Timóteo para ajudar a comunidade no seu caminho. Olha só, no finalzinho, 16:22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranatá, né? Então, se alguém não ama o Senhor, seja excomungado, vem Senhor Jesus. Ele termina assim, olha, dizendo, eu vos amo a todos em Jesus Cristo. É um pai de verdade, né? Que ama suas comunidades. Bom, nós já estamos falando há mais de 20 minutos, mas vamos prosseguir. Por favor, tenham paciência. Então, em 1 Coríntios, nós agora estamos... Aliás, aqui eu faço um resumo geral. Em 1 Coríntios, Paulo escreve com toda a sua solicitude pastoral e firmeza de espírito, a fim de conduzir os coríntios a abandonarem suas práticas e conceitos equivocados e a serem bons cristãos, evitando a divisão, não dando crédito para as mentiras, não praticando a imoralidade como se fossem ainda pagãos, a viverem bem em comunidade na partilha e nos carismas de cada um, aspirando ao amor como o dom maior, a crerem na loucura e no escândalo do Cristo crucificado, para então crer na ressurreição de Jesus e na nossa ressurreição futura. Bom, pois na segunda carta, que é a continuação da primeira, tendo sido escrita pouco tempo depois, talvez no período em que o apóstolo estava na Macedônia, possivelmente em Troade. Então, alguns meio que estão incertos se Gálatas vem antes da segunda Coríntios ou depois, ou se Gálatas é anterior até mesmo à primeira carta, não se há ainda um completo consenso, mas elas são muito próximas cronologicamente uma da outra. Contudo, o que é conveniente dizer é que em um curto período de tempo, a figura de Paulo perante a comunidade de Corinto parece ter passado por alguma atenção. Então, provavelmente ocorreram alguns desentendimentos, provavelmente alguém deve ter passado por Corinto para falar mal de Paulo, ou alguma carta dele, como possam ter sido mal interpretadas, e por isso houve algum desentendimento entre Paulo e os coríntios. E Paulo adiou então a sua visita à comunidade, então talvez os coríntios tenham ficado um pouco chateados com essa demora de Paulo em visitar. Né? Será que Paulo não gosta da gente? Por que ele está nos evitando? Paulo provavelmente foi ofendido por algum coríntio. Eu coloquei aqui corintiano, mas por favor, não pense no time. Enfim. Mas Paulo então teria encontrado resistência nos coríntios depois dessa primeira carta. Os judaizantes parece que também foram falar mal de Paulo por lá, né? Aliás, eles iam quase que refaziam as viagens de Paulo para falar mal dele, né? Mas Paulo
os combatia. Eles acusavam a doutrina de Paulo de ser uma doutrina estranha, né? E achavam que ele não tinha autoridade para pregar. Porque como ele não era nenhum dos 12, nenhum dos discípulos, como é que ele pregava em nome de Jesus com toda a autoridade para as comunidades? E não acham que ele estava fazendo certo em tirar dos pobres para dar para os pobres. Ou seja, que a coleta solidária de Paulo não era certa. Paulo não vai deixar isso quieto e vai responder a cada uma dessas objeções, além de muitas outras. Então, a carta discute especialmente o apostolado de Paulo e a sua relação com os coríntios. Então, esta carta, ela é muito íntima. Não que as outras não sejam, mas nesta carta nós temos um Paulo que fala assim com o coração na pena. Ou seja, com sentimentos de fato bem aflorados. Bastante preocupado com os coríntios. O modo como as coisas estão acontecendo, as notícias que ele tem recebido, mostram que as coisas não vão muito bem. Mas Paulo, como um pai, como um pastor, como um mestre, como um verdadeiro apóstolo, como nosso Senhor faria, ele mostra grandes preocupações e até mesmo chora por essa comunidade. Perdoa, né, quem não compreende, quem ofendeu, e ele se justifica, mas não para se engrandecer, mas para mostrar que aquilo que ele prega é o evangelho de Cristo, que ele foi enviado, e que ele foi também inspirado por Deus para pregar. Então, Paulo reflete sobre as suas ações, reflete sobre o seu apostolado, o que ele fez até agora. Né? Então, ele mostra que durante todo esse tempo ele já passou por muitas tribulações por causa de Jesus e por causa das comunidades. Os coríntios tiveram uma parte muito considerável nessas provações. É que Jesus foi quem o chamou para pregar. Não foi ninguém. Olha só. 4:13. Eu criei e por isso falei. Bem, nós cremos e por isso falamos. Né? Ele vai dizer que ele traz um tesouro em vasos de barro, ou seja, que ele é um apóstolo, ele é um mensageiro, ele não é a palavra. A palavra não vem dele, a palavra vem de Cristo. Ele é um instrumento, um canal, um veículo de transmissão desta palavra. E Jesus está com ele. Todas as suas tribulações, das suas dificuldades. São muitas dificuldades. Porque ele foi reconciliado por Cristo. No capítulo 5, versículo 14. O amor de Cristo nos constrange ao pensar que um só morreu por todos e, portanto, todos morreram. E ele morreu por todos, a fim de que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Né? Então, é belíssimo. Né? Jesus morreu por nós e agora nós vivemos e morremos por Jesus. Essa é a lógica. Mas nada importa. Paulo também julga os coríntios por quererem ficar apresentando as suas causas, as causas entre eles, para os juízes pagãos. Será que eles não são cristãos suficientes para resolver os seus problemas entre eles? Precisam de pagãos para isso? Será que eles não são irmãos o suficientes? E quando Tito traz algumas notícias boas, de que os coríntios se acalmaram, de que está tudo bem, daí Paulo respira aliviado, escreve mais aliviado e pede, né, pela coleta. Bom, o apóstolo orienta a comunidade de Corinto para que reconheça a obra de Deus neles e para que se abram para a reconciliação com Deus e com ele, para que compreendam a importância da coleta em prol dos irmãos.
os santos, os batizados, os mais necessitados, e evoca o exemplo de Cristo para que eles sejam generosos na coleta solidária de Paulo. Ele reconhece que só deve gloriar-se de sua fraqueza, mesmo em meio a tantas graças que ele recebeu. De tudo que teve que experimentar por Jesus, no espinho da sua carne, basta-lhe apenas a graça de Deus. Basta-lhe que seja fraco para que Deus o torne forte, não é como ele mesmo vai dizer. Paulo, acusado pelos judaizantes, acusado pelos irmãos da fé, sendo perseguido, sendo humilhado, sendo torturado, sendo ignorado, mas ele sofre, mas sofre com Jesus. Sofre com... Tudo há uma mudança no tom da carta, no início, mais tensa e depois mais suave, o que pode indicar de fato a presença de mais de uma carta ou se é apenas o estilo. Deixa eu só ver até onde que eu posso ir. Gostaria de ler. Então, sobre esse tema que nós falamos aqui, eu queria ler com vocês. Eu acho que eu já li esse versículo semana passada. Bom, se eu li, leio só mais uma vez. No capítulo 12, ele vai dizer que ele foi arrebatado, teve visões 14 anos atrás, e que ele vai dizer de forma assim, muito bonita. Versículo 7 em diante. Porque essas revelações eram extraordinárias, para poupar-me qualquer orgulho, o espinho foi posto na minha carne. O anjo de Satanás encarregado de me bater para poupar-me qualquer orgulho. A respeito disso, 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele me declarou: a minha graça te basta. Meu poder se perfaz na fraqueza. Por isso farei consistir meu orgulho antes em minhas fraquezas, a fim de que pouso sobre mim o poder de Cristo. Portanto, eu me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nos constrangimentos, nas perseguições e nas angústias por Cristo. Pois quando eu sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se você se sente fraco, como eu no momento, saibamos que é na fraqueza que Deus nos fortalece. Nós somos fracos quando a gente não tem mais nada a oferecer. Aí a graça de Deus se torna mais manifesta. Quando a gente se enche de nós mesmos, aí a graça de Deus às vezes parece que desaparece. Na nossa fraqueza, a graça de Deus se mostra ainda mais. Bom, aqui há uma teoria, então, de pelo menos 4, alguns dizem 5 cartas. Alguns separam a terceira carta em 2, mostrando que há, então, 5 cartas. A primeira esta sessão, né? 2 Coríntios 2,14 a 7,4, que é a carta em que Paulo justifica a sua missão, né? A carta apologética. Depois, os capítulos 10 a 13, a carta das lágrimas, né? Em que Paulo chora, tudo aquilo que ele sofreu, todas as suas perseguições. Depois, a terceira carta, com a quarta, ou talvez só a terceira, que a primeira carta é uma introdução, depois a outra carta é a reconciliação, né? E depois a carta quarta, 8 e 9, e a carta da coleta para os pobres. Estruturalmente, considerando que 2 Coríntios é uma carta só, ela é dividida então na primeira parte, que é endereço, saudação e ação de graças. Depois, a segunda parte são reflexões sobre o apostolado de Paulo, a sua autoridade e a sua pregação. Os capítulos 8 e 9 falam da coleta solidária. Os capítulos 10 a 12, as dificuldades do Paulo no seu ministério. E o capítulo 13, as considerações finais que Paulo faz. Como sempre, aquelas despedidas, aquele monte de nome que ele cita, enfim.
é de seu costume, não é? Então, é mais ou menos isso sobre a segunda carta. Eu sei que estou demorando, mas olha como ele termina a segunda. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. É aquela saudação da missa que o padre faz logo no comecinho, aqui Paulo a fez no final da segunda carta. Então, veja como há elementos bíblicos paulinos. A segunda carta aos Coríntios é um exemplo da sinceridade e longanimidade de Paulo, que se coloca como missionário, o vaso de barro, o fraco, o ferido por um espinho. Mostra-se como um pregador comprometido com Cristo e profundamente humano, que sofre rejeição pelos ouvintes e oposição pelos adversários de vários tipos, mas que se coloca mais à disposição. Está ciente daquilo que anuncia e de quem o chamou. Por isso, não desanimamos deste ministério que nos foi confiado por misericórdia. Veja que nosso ministério, a nossa vida, nossas atribuições são fruto da misericórdia. Não temos mérito algum. Diz Paulo, eu me glorio das minhas fraquezas. Então é isso que nós somos. Somos fraquezas de quem Deus teve misericórdia e confiou o ministério da misericórdia, o ministério da reconciliação, o ministério de anunciar a palavra, e ai de nós se não anunciarmos. E por fim, hoje, carta aos Gálatas, por favor, não tenham saído e não saiam. Vamos terminar. A carta aos Gálatas é a quarta das grandes cartas paulinas, né, que vem logo depois dessas três, que nós já falamos. Foi escrita provavelmente na terceira viagem missionária, durante a estadia de Paulo em Éfeso. Pode ser posterior às cartas aos Coríntios ou escrita um pouco antes, né, conforme eu já comentei. Os especialistas entendem-na como uma carta que contém o Evangelho de Paulo, assim como a carta aos Romanos, com a qual a carta, esta, aos Gálatas, guarda semelhanças. Mas diferente dela, Gálatas é um tratado mais breve sobre a justificação, a lei, a circuncisão, o pecado e a liberdade. Então vamos dizer assim que as cartas aos Coríntios formam uma dupla. Romanos e Gálatas formam outra dupla. Aí nós temos, autenticamente, nós temos Filipenses e 1 Tessalonicenses, e perdoe-me por ter esquecido a carta a Filemon, que também é considerada autêntica, embora seja bem curtinha, mas é chamada também de uma carta autêntica de Paulo. Então, Paulo tem 7 cartas autênticas e não 6, como eu havia dito por equívoco. Paulo tem 7 cartas autênticas. 1 Tessalonicenses, Filipenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Romanos e Filemon. Né? Efésios, Colossenses e 2 Tessalonicenses são chamados de Deuteropaulinas, e 1 e 2 Timóteo e Tito são chamados de Trito. Então, Gálatas é como assim dizer, não é um resumo da carta aos Romanos, mas expõe de maneira breve aquilo que Romanos expõe de outra forma, de uma maneira bem maior. Então, Galácia, a região da Galácia, nós estamos falando de uma cidade, mas nós estamos falando de uma região. A Galácia é uma região da atual Turquia, a província de Yozgat, na Anatólia Central. Naquela época correspondia à província romana da Acaia e era responsável pelos arredores da Psídia, da Panfilha e da Licaônia. Hoje estão as cidades de Ankara e Sorum. São cidades muito importantes hoje na Turquia moderna. Essa região foi assim denominada Galácia, porque se originou da imigração dos gauleses, né? Os gauleses são os antigos franceses bárbaros. A região já foi sede de um reino, mas pouco antes de Cristo foi submetida a Roma.
Nessa região estão as cidades de Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Psídia, e durante as 3 viagens fazem parte do itinerário missionário de Paulo com Barnabé, depois com Silas e com Timóteo, Lucas e outros colaboradores. Então veja aqui a Galácia, a carta aos Gálatas é uma carta aos de Listra, de Derbe, de Icônio, de Antioquia da Psídia e de todas as cidades que haviam nesta região. Então, Paulo visitou a Galácia pela primeira vez nos anos 48 e 49, né? Logo no começo da primeira viagem missionária, onde depois ele teria partido para a Frígia. Ele não se deteve muito nessa região, né, da Galácia, porque, conforme Atos 16, o Espírito Santo o mandou para a Macedônia. Mas depois, na segunda e na terceira viagem, ele retorna, né, para a Galácia e vai desenvolvendo comunidades naquela região. Quando Paulo estava em Éfeso, ele recebeu notícias de seus colaboradores de que a comunidade dos Gálatas havia recebido missionários judaizantes, adversários de Paulo. Convenceram os Gálatas, majoritariamente pagãos convertidos ao cristianismo, a aderirem às práticas do judaísmo. Então, esses judaizantes foram muito incisivos com os Gálatas, obrigando-os a circuncidarem, obrigando-os a observarem a lei mosaica, embora Paulo lhes tenha ensinado o contrário. Eles queriam, de fato, que esses cristãos fossem primeiro judeus, ou que fossem mais judeus que cristãos nesse sentido. Isso desagradou Paulo, pois, como mostra lá em Atos 15, o Sínodo de Jerusalém já mostra que Paulo, assim como Barnabé, eles estavam convencidos de que essas práticas da lei eram obsoletas, eram ultrapassadas por Cristo, eram dispensáveis, porque agora o que basta é crer em Cristo, é ser batizado, é viver em Cristo, é isto, não é ser mutilado, ser circuncidado, se purificar, ficar indo a todas as festas. Não é isso que se justifica. O que justifica é Jesus. O que justifica é crer em Jesus e viver em Jesus. O resto é resto. Quem já era circuncidado, né? Continue, o problema é seu, mas quem não é, não precisa. Além disso, os judaizantes acusam Paulo de não ser um verdadeiro apóstolo e de pregar um evangelho diferente. Ao que Paulo responde com muito entusiasmo como falso. Conta aos Gálatas a sua trajetória até Cristo e ensina-lhes que é a fé em Cristo quem justifica o homem do pecado, não a lei, a circuncisão ou qualquer outra coisa. E que é preciso viver a liberdade no espírito sem se prender ao judaísmo e renunciar às obras mortas do pecado. Paulo considera os judaizantes como mutilados por causa da circuncisão, do modo como distorcem o evangelho para confundirem os gálatas. Para aqueles que o chamam de o apóstolo menor, ele mostra que foi perseguidor em sua vida pregressa, mas foi chamado pelo próprio Jesus para pregar o evangelho. Entrou em comunhão com os apóstolos Pedro, Tiago e João, durante uma visita a Jerusalém, embora não dependa deles, pois considera que seu ministério consiste em levar o evangelho às nações, aos gentios e pagãos. Em sua exortação, chama os Gálatas de insensatos e diz que sofre por eles como se estivessem em dores de parto. E lhes escreve de próprio punho. Paulo estava muito preocupado com as igrejas da Galácia, porque elas estavam se deixando levar pelos judaizantes e se esquecendo dos ensinamentos de Paulo, que são os ensinamentos de Cristo. Ele vai contar a sua história aqui no capítulo 1, depois no capítulo 2. Ele vai mostrar que teve que repreender o próprio Pedro, porque ele estava agindo com os pagãos convertidos de uma forma. E quando vinham os judeus de Jerusalém, ele agia de outra forma. Olha só, Gálatas 2:11. Mas quando Cefas, ou seja, Pedro, veio a Antioquia, eu me opus a ele abertamente, pois assumiram uma atitude errada. Com efeito, antes de chegarem os emissários de Tiago, ele tomava as refeições com os pagãos.
Mas depois da chegada deles, começou a subtrair-se e se manteve afastado por receio dos circuncisos. E os outros judeus entraram em seu jogo, de tal sorte que o próprio Barnabé foi arrastado pela duplicidade deles. Mas quando vi que eles não andavam direito, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefa diante de todos: Se tu que és um judeu vives à maneira dos pagãos e não a judaica, como podes obrigar os pagãos a se comportarem como judeus? Nós somos judeus de nascença, não pagãos, esses pecadores. Sabemos, entretanto, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas somente pela fé relativa a Jesus Cristo. Bem, nós cremos em Jesus Cristo, a fim de sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E depois, lá no versículo 19: Com Cristo eu sou um crucificado. Vivo, mas não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. Pois a minha vida presente na carne, vivo-a pela fé. Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não torno vã a graça de Deus. E se é pela lei que se alcança a justiça, foi, portanto, para nada que Cristo morreu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Paulo é muito incisivo nessa questão, dizendo que, olha, se até o próprio Pedro ele teve que repreender, quanto mais aos Gálatas e a nós. Ficamos muitas vezes fiados nas nossas práticas religiosas, no sentido de que elas nos salvarão, quando o núcleo essencial da fé é crermos em Jesus e vivermos como Jesus. E as nossas práticas devem nos conduzir a isto. E, portanto, ficar preso à lei, especialmente preso ao Antigo Testamento ou à mentalidade dos fariseus, desses judaizantes, tudo isso é ultrapassado. Nós não vivemos na lei, pela lei, para a lei. Nós vivemos em Cristo, por Cristo, para Cristo. Não sou eu quem... Eu sou crucificado, disse Paulo. Eu sou um crucificado. O cristão é outro Cristo, portanto, o cristão é outro crucificado, mas é um crucificado vivo. E não vivo por si, mas vivo por Cristo. Vive na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E que não torna vã a graça de Deus. Acho que esses versículos devem se fixar na nossa memória. Gálatas 2, 19 e 20 são, até o 21 também, são essenciais para a nossa vida cristã. A estrutura é comum. Primeiramente, endereço, saudação e uma admoestação aos Gálatas. Depois, também, um relato autobiográfico de São Paulo, né, que é o primeiro que foi feito por ele, porque a biografia que nós temos de Paulo nos Atos já é dos anos 80, ou seja, praticamente quase 30 anos depois da carta aos Gálatas, desse relato feito pelo próprio Paulo. E o episódio de Pedro e Paulo em Antioquia, né? Que Paulo mostra um pouco da sua trajetória, que complementa aquilo que nós temos nos Atos dos Apóstolos, embora alguns a encontrem contradições. Depois, a seção do meio, a exposição sobre a justificação pela fé em Jesus e não pela circuncisão. Paulo repreende os que acreditam nos judaizantes e exorta a viverem no espírito e não no leite. Não precisa se circuncidar, precisa voltar à fé antiga, é preciso ir a Cristo. Claro, os exemplos dos antigos são importantes, como o de Abraão. Mas Cristo é descendência de Abraão. Cristo é o cumprimento da promessa de Abraão. É a Cristo que nós devemos ir, não os antigos. E por fim, Paulo reforça essa questão da inutilidade da circuncisão e mostra que por isso nós devemos viver no Espírito e não viver no pecado. Então ele vai mostrar, vai falar as obras da carne, aqui as obras do Espírito, né, que são muito
famosas, diz que nós não podemos ficar nos mordendo e nos devorando uns aos outros, mas que ao invés das obras da carne, que ele cita aqui no 5, versículos 19 e 21, devemos buscar as obras do Espírito, que estão nos versículos 22 a 25, em que ele conclui dizendo: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob o impulso do Espírito. Dá várias outras recomendações, dizendo que ele escreve de próprio punho, e termina então dizendo para que ele se fia na cruz de Cristo e que não importa ser circunciso ou incircunciso, o que realmente importa é Jesus. Que realmente para nós seja Jesus tudo o que importa. Como Paulo, digamos que consideramos tudo como esterco, mediante ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, então, é mister que terminemos esta longa aula, qual vocês já devem não estar me aguentando mais expor. Olha, 1h50. Vamos, então, finalmente concluir esta aula. Talvez alguém diga, por que ele não dedicou tanto tempo assim aos evangelhos, que são mais importantes? Bom, eu respondo. É bem mais fácil realizar uma esquematização, mais detalhes, uma teologia mais sintética e bem mais conhecida que nos são os evangelhos, do que muitas vezes as cartas de Paulo, que embora muito ouvidas, são por nós muito desconhecidas e por serem relatos mais antigos e, por assim dizer, que desenvolvem uma teologia mais refinada do que nós encontramos em outros escritos, elas têm uma complexidade maior. Já o Evangelho, a vida de Nosso Senhor, já nos é muito conhecida, explicitando os principais pontos teológicos, já é possível termos um panorama mais breve e mais geral dos evangelhos. Agora, as cartas de Paulo exigem uma atenção, um cuidado, porque Paulo é realmente mais difícil do que os evangelhos. Mas as cartas são anteriores e elas nos conduzem diretamente aos evangelhos. Encerremos então nos confiando à Mãe de Deus para que ela nos ajude a vivermos tudo quanto Jesus, o seu Filho, ensinou e tudo quanto o apóstolo, discípulo de seu Filho, ensinou a todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Espero então por vocês na próxima semana. A nossa aula, então, com a graça de Deus, vai ser sobre as cartas seguintes, Efésios, Filipenses, Colossenses e as duas cartas aos Tessalonicenses. 5 cartas, então provavelmente vamos nessa mesma toada, então por favor tenham muita paciência, mas o aproveitamento será grande, com a graça de Deus. Deus abençoe você, a sua vida, a sua semana. Desculpem, às vezes, por coisas que eu me emociono, etc. Mas que o Senhor se compraza da minha fraqueza e que vocês, como pede São Paulo, vocês me suportem também. Mas encerremos e demos continuidade na semana que vem, com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem todos com Deus. Paz e bem, espero ansiosamente por todos vocês para continuarmos com o apóstolo Paulo na próxima semana. Amém.